Bom dia, mais uma vez estamos juntos para nossa reflexão. Vieram me perguntar mais uma vez por que nós muitas vezes oramos e pedimos a Deus algumas coisas e essas coisas nunca acontecem. Eu não sei responder, são coisas misteriosas, são os mistérios. Eu não entendo eu não entendia a diferença, porque um amigo meu falou sobre ter o pasto, ele tem um gado e ele tem um pasto e ele precisa ter o terreno para ter o pasto. E eu falei assim, pô, mas você mora numa área cheia de mato e tal. Aí ele foi me explicar, justamente por isso, porque o mato não é o capim. O boi não come qualquer mato, né? Ele come o capim. Então eu penso assim da seguinte forma: se eu não consigo entender a diferença, o porquê não entendia, né? Por que o boi não comia todo aquele mato que existia, como é que eu posso responder às questões misteriosas que existem e que me perguntam? E eu não sei, eu só sei que nada sei. Mas buscando aqui na palavra, né, principalmente aqui nos ditos de Jesus, no que Jesus fala e nos ensina, a gente tem um vislumbre do que seria esse atendimento de orações que nós pedimos e não acontece. Aqui em João, no capítulo 15, sobre a produtividade espiritual da pessoa. Então Jesus vai nos dar alguns ensinos, né? Ele vai iniciar o texto dizendo que ele é a videira verdadeira. Ele é a videira, aquilo que produz o seu fruto, e ele é essa videira verdadeira, né? E Deus seria o agricultor, aquele que cuida, aquele que trata, aquele que protege, né? E rega e aduba essa planta. Então Jesus é tudo, ele é a raiz, ele é o tronco, ele é toda a planta. E no verso 2 vai dizer que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Nós sabemos que algumas plantas nós temos que podá-las para ela poder crescer. E quando aquelas folhas secas, os ramos secos, nós pegamos e tiramos e jogamos fora, porque não serve para nada. E ele está dizendo, que quem está em mim e não der fruto, eu vou cortar. Mas quem der fruto vai ficar comigo, né? Vai produzir mais fruto ainda. E continua no versículo 3 do capítulo 15 de João. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele está falando para os seus discípulos. E nós também que estamos aqui, depois de 2000 anos na frente, que lemos aquilo que Jesus ensinou, deveríamos também estarmos limpos, né, por todo o seu ensino, por tudo aquilo que ele deixou para nós, que desejando que nós fizéssemos. E parece-me, pelo que eu leio sempre aqui, que geralmente é sempre em foco no outro, né? Nunca é em nós mesmos. Então precisamos prestar atenção aqui nessa situação, porque sempre é em relação ao próximo, em relação ao outro, que nós deveríamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Então ele vai dizendo assim para nós que permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim. Então é necessário que nós possamos permanecer em Jesus. Bom, mas como é que nós permanecemos em Jesus se ele não está aqui? Bom, nós cremos naquilo que ele veio fazer, nós cremos naquilo que ele diz que está agora à destra de Deus, e nós temos os seus mandamentos. Então permanecer em Jesus é fazer os seus mandamentos, é realizar seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos, aquilo que ele deixou para nós, né? Então, se nós fizermos isso, nós estaremos em Jesus, permanecemos nele, não é isso? Aí ele volta a reafirmar: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, nós, segundo ele, não podemos fazer nada.
porque ele é a videira e nós somos os ramos. Aí vai haver aqui no versículo 6 uma condicional, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Então secou, para que serve aquilo? Vamos pegar aquelas folhas secas e aqueles ramos secos e vamos jogar fora. Antigamente, ou talvez ainda hoje em alguns lugares do interior, pode pegar aquela ramagem todinha seca e tacar fogo, né? Bom, aí numa outra condicional, isso é isso? A primeira foi, se não permaneceres. E agora, aqui, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Bom, aí o pessoal vai falar comigo, mas lá diz que tudo que nós pedirmos vai ser feito. Por que eu peço e não acontece? Bom, só aconteceria aquilo que se você permanecesse nele. Não só permanecesse nele, e ele completa aqui, e as minhas palavras permanecerem em vós. E as palavras de Jesus não são só as palavras, porque essas palavras que ele deixou, deveríamos nós torná-las em atos. Ele estaria em nós, as palavras deles estariam em nós, permaneceriam em nós, e nós transformaríamos essas palavras que foram ditas, que foram ensinadas para nós, em atos. E volto a repetir, geralmente sempre é em função do outro, do nosso próximo. Então nós precisaríamos ter, além de ter Jesus em nós, sermos também esses ramos, essas folhas dessa videira, as palavras deles também deveriam estar dentro de nós. Por quê? Para que isso teria que ser? Justamente no versículo 8 diz: nisso é glorificado o meu Pai. Tudo que Jesus fazia na terra, ele dizia que era para glorificar a Deus, o Pai dele. Nisso então, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras, se vocês vão pedir tudo, olha que interessante, vocês vão pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Olha só, mais fruto ainda, agora não é só fruto, é muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Nós só somos discípulos de Jesus se nós tivermos Ele em nós, e Ele permanecer em nós, e as palavras dele também permanecerem em nós, e nós também agirmos segundo a palavra, os ensinos, aquilo que Ele deixou para nós fazermos aqui. Aí é glorificado o Pai nisso aí, né? E nós seremos então os discípulos de Jesus. Aí ele continua, né? Interessante, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E nós vamos ver que Jesus, ele ama todo mundo. Ele não tem ali diferenças de etnias, de cor, de religião, de qualquer tipo de opção da pessoa. Ele ama todo mundo. E é interessante que todas as vezes que nós vamos ver Jesus falando com Deus, a não ser no Getsemane e também na cruz, que ele vai falar algo sobre ele mesmo. Geralmente Jesus está sempre intercedendo e sempre pedindo pelas outras pessoas. De todos aqueles indivíduos, pessoas, homens e mulheres que ele conversou, que ele curou, ele está sempre em favor do outro. No Getsemane ele pede, né, ali, Senhor, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas ele completa, né, não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. E na cruz, ele vai clamar lá, Senhor, Eli, né, lama sabachthani, Senhor, por que me abandonaste? Né? Então ali era ele, né? Mas geralmente, nós vamos dizer que 99% das vezes, 99,99% é que ele está sempre pedindo pelo outro, pelo próximo, pelo necessitado, aquele que está em desespero, aquele que está doente, aquele que está desesperançoso, aquele que está possuído por temores, por medos. Ele está sempre então intercedendo por essa pessoa aqui. Não é isso? Então, permanecer no meu amor, ele permanece em nós, as palavras deles permanecem em nós, então nós geramos essas palavras em atos em favor das outras pessoas. Aí sim, as suas orações, e as orações que nós queremos, na verdade, são orações sempre pedindo
materialmente, financeiramente, e é sempre dessa maneira. Nós estamos sempre pedindo. Eu penso, na verdade, que a maioria de nossas orações são só petições. Nunca são orações de agradecimento, nunca são orações de adoração, nunca são orações de louvor a Deus, mas sempre de pedir, 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 pedir. Eu gosto de citar um texto bíblico que fala que a sanguessuga tem duas filhas, né? Que chama-se dá. Né? Então está sempre pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, e nunca está obrigado, obrigado, né? E adorando e louvando e enaltecendo, reconhecendo a grandeza desse Deus, mesmo quando ele não faz aquilo que nós queremos que ele faça. Aí o versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E os mandamentos de Jesus, quais são os mandamentos? Que nós amemos uns aos outros, amar o nosso próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. São só mandamentos em função de nós exercermos uma misericórdia, exercermos uma graça. E ao meu ver, hoje o mundo está precisando disso, porque o mundo está carente de amor, está carente dessa questão do outro respeitar o outro, do outro se preocupar com o outro. Nós estamos num mundo egocêntrico, num mundo hedonista, todo mundo querendo buscar o seu prazer. Nós devemos também ter o nosso prazer na nossa vida, mas nunca queremos o nosso prazer e o outro não ter o direito dele também, o prazer dele também, né? Não podemos ser egoístas. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria, o meu gozo esteja em vós, e a vossa alegria, o vosso gozo seja completo. Então, se você faz aquilo que eu estou falando para você fazer, diz ele, eu vou ficar feliz com isso, vou ficar alegre, e você também vai ficar alegre. E qual é o mandamento, qual é a palavra que ele dá aqui para nós? Focando aqui nesse texto, aqui no versículo 12, o meu mandamento é este. Qual é o mandamento que ele está querendo que nós aprendemos para poder exercermos esse mandamento? Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Bom, aí é difícil, aí é complicado para nós, né? Porque olha só o que nós façamos, que nós amemos uns aos outros. Assim como ele nos amou, ao ponto, aí vai aqui destrinchar um pouco aqui, de ele se sacrificar por nós. E o texto bíblico diz que nós éramos inimigos de Deus. E mesmo sendo inimigos de Deus, ele vai se colocar, por tanto amor que ele tem por nós, para se entregar por cada um de nós, quando nós não entendemos o que é o sacrifício dele feito por nós. Então o meu mandamento é que vocês amem uns aos outros como eu vos amei, a ponto de me entregar por você que me odeia, por você que não quer me ouvir, por você que não quer saber de mim, por você que me nega, por você que até tem essa ironia, né? De que eu fiz isso por vocês, de que eu vim ao mundo, que eu sou filho de Deus, por vocês também que me rejeitam, eu amo vocês também ao ponto de me entregar. Então esse é o mandamento, amai-vos uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ora, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Só somos amigos se fazemos aquilo que ele nos manda. E o que ele nos manda fazer? Amar um ao outro. É um mandamento horrível? Não é, mas é difícil. A gente não entende. Assim como eu não entendo qual a diferença do capim para o mato. Para mim é tudo mato, o boi pode comer, mas não pode. Senão vai matar o boi e você vai perder o seu boi, né? A sua renda, o seu leite, a sua carne. Então a gente não consegue compreender esse amor. Não conseguimos entender o amor dele de se sacrificar por nós. E eu volto a dizer, no momento da cruz ali, que ele está lá sendo cravejado lá com os pregos, e ele ainda fala para Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eu creio que Jesus anda intercedendo diariamente, momentaneamente, a minuto, segundo por segundo por nós, e fala para Deus assim: ó Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque nós estamos longe disso aqui. O que nós queremos é que nossas orações sejam respondidas rapidamente, e as orações que nós queremos, e geralmente eu volto a dizer, é só grana, nós queremos grana. Queremos ser poderosos, queremos ser ricos, queremos ter as coisas, a vida de nababo, né? De hedonistas mesmo. E não é bem assim. Parece-me que para nós entendermos as orações que é respondida, é quando nós buscamos e nos até
nos colocamos em favor dos que precisam, dos necessitados, em favor das pessoas que estão sofrendo, em favor das pessoas que estão nos hospitais, nos campos de refugiados, os imigrantes, o que sofre, o que chora, o que não tem, o que está com pensamentos de suicídio. Então essa é a nossa função, esse é o que nós devemos fazer, né? E ele vai dizer, ó, vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os amigos ele sabe sim, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Tudo que ele ouviu de Deus, ele passou para os seus discípulos, e nós temos aqui registrado o que ele falou para nós. Aí ele vai dizer, ó, não foi vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi a vocês para que vocês vão e deem frutos. Não é um fruto egocêntrico, né? Eu vou citar uma jaca egocêntrica, uma melancia egocêntrica imensa. Não, é geralmente para o outro, e isso que nós não entendemos, né? Já dizia lá, melhor dar do que receber. Não é isso? É uma alegria quando você dá um presente, dá alguma coisa, e a pessoa se alegra naquilo, ainda mais quando a pessoa não espera aquilo que foi dado para ela, né? E não só que deem frutos, mas o vosso fruto, o seu fruto permaneça. Para quê? A fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele te conceda. Então nós temos que entender o que ele quer, o que ele está falando aqui, é isso? Para que dê mais fruto, para que tudo que você pedir e quiser será feito, mas se você permanecer nele, e se as palavras dele também permanecerem em vocês, e vocês entenderem o que é isso, se nós entendermos o que ele quer que nós façamos, que não é só para nós, não é só nós não somos o centro do universo. Nós estamos no mundo, apesar do mundo estar, eu digo o mundo homem, né? Não é o mundo que Deus criou, que é maravilhoso, mas o mundo homem, né? O ser humano está na decadência, parece que é só pinguela abaixo, né? E nós vemos aí o que os homens estão fazendo, os seres humanos estão fazendo uns com os outros. E deveria ser diferente, porque se nós tivéssemos ele e permanecermos nele, as palavras deles em nós então começaríamos a pedir pela humanidade, né? Não vou falar mundo, vou falar humanidade, para que a humanidade pudesse voltar para Deus, aí, voltar para Jesus, né? Permaneça, o seu fruto permaneça. Para quê? A fim de que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando. Aí novamente um novo mandamento. Um outro mandamento aqui dentro do mesmo texto, duas vezes aqui. No finalzinho, aqui no versículo 17, vai falar: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então parece-me que as nossas orações, elas são orações meias desvirtuadas, distantes daquilo que Deus quer que nós façamos, daquilo que Jesus nos ensinou a fazermos. E aí, por que não responde? Eu gosto de falar que o texto de Jó, ele pergunta ali mais de 15 vezes, né? Por quê? E não há resposta. Então, a gente não entende por quê. Por que não é respondida? Bom, parece-me então que aqui me dá uma luz, que eu estou pedindo errado, que eu estou fazendo errado. Não é isso que você está querendo para você só, egocentricamente para você. E sim, nós também podemos pedir para nós, mas não sempre egocentricamente só para nós, e deixar o outro sem um respaldo de oração, de petição a Deus pelas outras pessoas. Com tanta mazela, com tanta desgraça que está acontecendo no mundo, muitas vezes nós achamos que a nossa desgraça é a maior, e quando nós vamos ver, a gente vê que tem gente pior do que a gente, precisando mais do que a gente, né? E quando você então dá um presente a uma pessoa, quando você oferta para alguma pessoa alguma coisa, e você vê alegria, né? Como uma criança que a gente sabe que gosta de receber presentes, e qualquer outra pessoa que você se dispõe a dar para ela, o quanto essa pessoa se sente alegre, se sente amada. Amai-vos uns aos outros, né? E assim vocês vão permanecer em mim. Talvez seja isso, talvez seja essa a oração que nós deveríamos orar, pedir nossas petições, o nosso clamor a Deus. Também na nossa situação difícil, muitas vezes nós passamos, e nós devemos pedir sim, Deus está pronto para ouvir. Mas seria esse entendimento que não só para mim, né? Não só as filhas da sanguessuga, Dadá,
Ou como eu também gosto de falar muito do Mar Morto, porque o Mar Morto ele recebe as águas do Jordão, e ele tem uma grande salinidade dele, e ele não produz nada. Ele não produz nem oxigênio, nem peixe tem ali. É legal para você deitar em cima lá você não afunda por causa do sal, mas ele não produz nada. Ele só recebe e não produz. Tá? Que nós possamos então não sermos as filhas da sanguessuga, não sermos o Mar Morto, que só recebe e não produz, mas que possamos entender Jesus, para que ele possa permanecer em nós, e as palavras que ele disse possa permanecer também em nós, e nós possamos também ser abençoadores de outras pessoas. No texto de 12 de Gênesis, Deus fala para Abraão: olha, eu vou te abençoar, mas você também seja uma bênção, se tu uma bênção, né? E para as outras nações, olha só, para as outras nações. Não era só para ele, não era só para a família dele, o grupinho dele, e nem mesmo para o povo dele, né? Mas olha, se tu uma bênção para outras nações também, e que você seja uma bênção também, que você possa permanecer em Cristo, e as palavras de Jesus também permanecer, e você possa irradiar toda essa graça, essa misericórdia, essa bondade, esse amor que Ele nos dá. Que você tenha um belo domingo maravilhoso, uma semana que se inicia também muito boa, debaixo das mãos e da graça de Deus. Um grande abraço.